Eu acredito que eu vou falar especificamente da minha posição dentro do sistema tático que o Felipão montou para 2002. Uhum. Primeiro, a gente vinha... O Brasil em si vinha de uma grande derrota que foi a Copa de 98. Uhum. A gente perdeu 3-0 para a França. Eu lembro. E a gente está há muito tempo sem ganhar a Copa, mas a gente também não vê que durante 12 anos o Brasil chegou em 3 finais. 3 Copas do Mundo, 94, 98 e 2002. Uhum. Um vice-campeonato e 2 Copas do Mundo. Nós vivemos o auge durante 12 anos. Se a gente não conseguiu melhorar o ecossistema do futebol, a profissionalização dos profissionais, seja treinador ou até mesmo quem cuida dos bastidores, da parte de gerência, a gente errou. Né? Mas faz parte do passado. Então, falando particularmente do sistema tático do 3-5-2, o Brasil jogava com 3 zagueiros. 2 laterais que eram praticamente atacantes, que eram o Roberto Carlos e o Cafu. E aí você tinha o Gilberto Silva. Meu amigo. Beijo, Gilberto. Gilberto. Vamos trazer o Gilberto Tem que aqui. trazer. Hein? Gilberto, marcar pra você vir aqui. Gilberto Silva. Gilberto Silva. Joga muito. Joga muito, um cara ímpar. Aí nós tínhamos o Gilberto Silva. E o Juninho Paulista era o cara que fazia a cobertura do corredor do Cafu. Por que é bom a gente falar? Porque muitas vezes a gente só vê quem ganha e não entende a estratégia que foi feita para ganhar. Muito bom isso. Né? E muitas vezes, no meio da nossa trajetória e de um campeonato, você tem que fazer algumas mudanças. E às vezes o cara que vai sair vai ficar magoado, triste. E por isso que eu falo que o Felipão foi muito importante. Ele conseguiu, de uma maneira sutil, alegre, dura, quando tinha que ser, de deixar os 23 caras contentes. É quase impossível, cara. Porque todo mundo tem... Porque cada jogador é uma empresa. Era lá atrás e é hoje. Lógico. Cada um tem os seus interesses individuais. Sua marca, seus contratos de publicidade. As metas, os bônus a ser batido, fazer gol. O Ronaldo tinha. O Rivaldo tinha, o Ronaldinho começando também tinha. Mas então nós tínhamos 6 jogadores que tinham acabado de levar um revés muito grande 4 anos antes. Que era o Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, Denilson e Dida. Então desses 6, 4 estavam em campo. Que para nós que nunca havíamos jogado uma Copa do Mundo e saber a pressão de jogar, saber a pressão de ter que ganhar, era muito grande. Então, eu, Lúcio e Roque eram os 3 zagueiros. Eu lembro. Eu era o líbero, que jogava no meio, o Roque jogava pelo lado esquerdo e o Lúcio jogava pelo lado direito. O Lúcio vivendo o melhor momento da carreira, final de Champions League com o Bayer Leverkusen, bem pra caramba. Ele tinha um perfil, o Roque outro e eu totalmente outro. Só que eu, dentro da minha função, eu tinha dupla função dentro de campo. Eu tinha que saber na hora de ser zagueiro, eu tinha que saber na hora de ser volante. Esse entendimento vinha do técnico ou vinha de você mesmo? O técnico... De fazer 2 funções. Então, é isso que é gostoso de falar. O técnico entendeu que só eu tinha a capacidade de fazer, por isso que ele mudou esse sistema. É por isso que eu explico, gente. A diferença de um ser humano comum para um atleta é que ele tem técnico, tem visão estratégica, dando orientação. A vida você vai tentando, casa sem orientação, escolhe o primeiro emprego, faculdade, ou abre o primeiro negócio sem orientação. O jogador de futebol, ele é campeão porque tem alguém que tem visão estratégica dizendo, você consegue fazer essas 2 coisas aqui. E aí o time brilha. É excelente. Então, eu falo que a minha experiência dos 5 anos e meio no São Paulo, quando eu saí em 2000, e a Copa foi em 2002, de ter jogado em várias posições e ser um jogador polivalente, me ajudou a ser titular na Copa do Mundo. Porque quando eu olhava para o Lúcio, para o Roque, para o Polga, e eram 4 zagueiros, eu via assim, o Roque não faz essa função. O Lúcio também não tem essa possibilidade. O Polga é o único cara que pode fazer essa dupla função, porque jogava no Grêmio, jogava zagueiro. E eu falei, cara, essa vai ser a minha função. E eu sei que eu fui escolhido para desenhar isso aqui. E a questão de pressão e do lado de tomar decisão rápido, dentro de uma Copa do Mundo, tem que ser muito rápido. Opa. É interpretação de jogo. Entendeu, Thiago? Na vida também. Você entende? É entender, o negócio não está andando aqui. Deixa eu frear. É entender, poxa, tem um jogador livre no meio de campo e eu estou aqui com o Lúcio e com o Roque. Só para tem 3 jogadores para marcar um. Então eu tenho que sair daqui. Mas é coisa de milésimo de segundo de tomar decisão. E falando desse sistema tático e voltando da importância do Felipão dentro dos bastidores, de tudo aquilo que era extracampo, foi fundamental. O extracampo
uns 70% de uma vitória de um time. Uau. Em todas as áreas. O seu planejamento, o que você vai fazer, que time que você montou, quem é protagonista, quem é coadjuvante, quem não vai entrar em campo, mas é importante. Porque a gente tem várias visões de ver o jogo. Nós, na televisão, na poltrona da nossa casa, é uma maneira de ver. O cara da arquibancada é outra maneira. O cara que está no banco é outra maneira. E o cara dentro de campo é totalmente diferente. Não, eu fico vendo, por exemplo, comentário de internet, né? Acaba um jogo qualquer aí 5 mil comentários, o cara, pô, que cara ruim. Aí eu fico pensando, esse cara que comentou que cara ruim e um monte de palavrão, tá sentado no sofá dele, às vezes nem emprego tem, e tá criticando um cara que tá na Champions League. Ele tá criticando um cara que tá treinando há 15, 20 anos, 5, 6 horas da manhã, jogando Champions League, ele tá falando que ruim, sai daí, não sei o quê. O cara tá no sofá. Então, assim, é melhor não falar nada, irmão. Porque, tipo assim, às vezes você não gostou do jogo do cara no dia, mas vai desonrar 20 anos de história que o cara fez isso aqui, ó, que quase ninguém faz pra estar jogando uma final de Champions, uma final de Copa do Mundo, ser convocado para a Copa do Mundo, né? E o ser convocado não é apenas uma lista. É realização de sonho para muitos. Opa. E a esperança para os brasileiros, sabe? Sabe que mexe muito emocionalmente no brasileiro. Muito, cara. E a responsabilidade desses 26 que estão indo agora para 26, para a Copa de 26, é uma responsabilidade muito grande. É de ir para a guerra. Não tem margem. Quando você vai para uma Copa do Mundo, não tem margem para distração. Você tem que estar em outra atmosfera, em outra órbita. Não há margem para... não, vou dar uma... Não tem. É cada dia detalhes que podem mudar um resultado, seja positivo ou negativo. O futebol ele gera um ecossistema muito grande. E a importância e a pressão de ganhar na seleção brasileira não existe em nenhum país do mundo. Eu conheço França, conheço Espanha, mas aqui, se você vai para a Copa do Mundo, vai para uma Copa América, tem que ganhar. Não existe imagem para ficar segundo, terceiro, fez uma boa campanha, jogou bonito, como de 82. Não, tem que ganhar. E só entra para um legado de 450 e poucos campeões do mundo, uma minoria. A gente tem quase 8 bilhões de pessoas, existem 458, eu acho, campeões do mundo vivos. E no Brasil, 58. Eu faria de tudo. Quem está participando da primeira, quem está na sua segunda, quem está na sua última, eu faria de tudo. Para entrar nessa história. Para entrar nessa história, Thiago. É sensacional. Não, sem contar que eu estava conversando com o Ederson, goleiro da seleção, essa semana, e falando assim, como você fica imortalizado na mente das pessoas, né? Sei lá, o Garrincha eu não vi jogar, mas eu lembro de jogadas do cara. Olha só, eu não era nem vivo. Como é que eu lembro das coisas? Porque o futebol ele tem uma capacidade de influenciar a mente das pessoas que nenhum outro esporte tem. Eu acho que nenhum outro tipo de negócio do mundo tem. Você vê que eu sou um bom pai, eu sou um exemplo para meus filhos, mas não tem como comparar a minha influência sobre meu filho ou de um Cristiano Ronaldo falar com eles. Eles desmaiam se ver o Cristiano, entendeu? E se o Cristiano falar... É assim a vida, eles vão acreditar mais no Cristiano do que em mim, porque a influência do futebol, do jogador, é muito grande na criança, no adolescente e no adulto. Tanto que mexe com as paixões aí. Porque tem briga de torcida, porque tem tanto engajamento. Às vezes eu vejo um jogador, Edmilson, eu trabalho com internet, então eu fico muito de olho em engajamento. Rapaz, não tem como explicar o engajamento na internet de um jogador, de um futebol. O cara fez o gol, agora eles estão subindo em tempo real, né? Assim, o Mbappé acabou de fazer o gol, a equipe dele já fez o corte, ele tá no campo ainda, já tá no Instagram dele. Aí quando você vai ver 6, 7 minutos de postagem, já tem 12 milhões de pessoas que assistiram, de visualizações. Fala, cara, o que é isso? Aqui não existe. O cara ainda está em campo e já tem 12 milhões de pessoas batendo palma, assistindo, compartilhando. Então, esse engajamento que o futebol tem é impressionante. Por isso que o futebol tem muito para nos ensinar sobre vida e negócios.